Primeiramente, seu Estelmo, eu queria abrir o espaço para o senhor se apresentar para quem de repente ainda não lhe conhece. Muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, dizer que estou feliz aqui em me apresentar, apesar de ser bastante conhecido em Bacabal, mas não custa. Meu nome é Estelmo, conhecido por Estelmo da Alphaville, por conta da minha empresa. Sou filho de Bacabal, meus filhos são filhos de Bacabal e até neto, já filho de Bacabal. Então, eu me apresento como pré-candidato a deputado federal para representar o povo de Bacabal. Seu Estelmo, e por que o senhor resolveu ser deputado federal? Por que deputado federal? Qual que é, assim, o seu objetivo e por qual motivo que o senhor disse, olha, eu quero ser deputado federal, vou ser pré-candidato a deputado federal? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Já até fiz esse comentário em outras ocasiões. Você acredita que uma pessoa tenha vontade de ter um mandato para servir o povo? Você acredita nessa possibilidade? Sim, acredito. Pois olha, Zé, eu tenho essa vontade, tá? Eu já faço o que posso, conforme as minhas possibilidades, mas eu tenho muita vontade de ter um mandato para ajudar o povo. Quem me conhece sabe disso. Se eu falar para você, você pode até duvidar. Mas quem me conhece sabe a intenção que eu tenho de ajudar o povo. E eu, como deputado federal, eu vou fazer muita coisa pelo povo. Muita coisa mesmo. Quais seriam essas coisas, seu Estelmo? Olha... Quais seriam os seus projetos? Uma das obrigações, vamos dizer assim, de um deputado federal, ele é fiscalizar o executivo, criar leis que beneficiem o povo. Mas eu vou além. Eu vou ser um candidato diferente. Talvez eu crie inimizade com meus colegas lá em Brasília. Ixi. Por quê? Porque, veja só, eu vou ser o olho do povo, os olhos do povo lá na Assembleia. Porque não é possível a gente ter tanto... né? Lá na Câmara. Porque não é possível a gente ter tantos deputados e não ter um que represente, que faça realmente a vontade do povo. Então, eu vou observar, além de fiscalizar o executivo, eu vou olhar quais são os deputados que estão fazendo valer, que estão lá realmente representando o povo, porque foi para isso que o povo elegeu. Seu Estelmo, e o senhor tem assim já um projeto de lei, alguma proposição? Qual seria, por exemplo, um projeto de lei do deputado federal Estelmo da Alphaville? Olha, a gente tem várias ideias, mas eu vou te dar uma ideia que caso eu não seja eleito, que dessa vez eu estou bem confiante, eu poderia passar essa ideia para um outro deputado federal. Sim. Você já ouviu falar no exame admissional? Sim. É um exame que você faz para poder ser admitido numa empresa. E quando sai, tem que fazer também. Eu vou criar o salário admissional. É uma ideia minha. Esse salário admissional funcionaria da seguinte maneira. Sim. O cara está desempregado. Aí ele arruma um emprego. Sim. Ora, se ele arruma um emprego, ele não tem mais como fazer bico. Ele vai esperar um mês para poder receber o primeiro salário. Sim. Então, nisso, ele vai se endividando. Ele começa a comprar fiado do mercado, começa a pedir o dinheiro emprestado. Quando chega no final do mês, ele está devendo aquele dinheiro todinho. Então vai ficar uma bola de neve. Todo mês, quando ele recebe dinheiro, é só para entregar. O salário admissional, porque que é quando o que a pessoa está desempregado, que faz o bico, ele vai pegando o dinheiro e vai se mantendo. Mas quando ele vai conseguir um emprego, vai trabalhar 30 dias. Ele tem que esperar 30 dias, ele tem que comer. Entendi. Ele tem que se manter. Então, esse salário admissional seria para isso. Esse salário admissional não seria pago pela empresa, pelo governo federal. Você teve sua carteira assinada com 3 dias úteis, você vai na Caixa Econômica, vai receber o salário chamado salário admissional. Essa é uma das minhas ideias. Entendi. Porque eu penso no povo, eu sei da necessidade do povo. O cara arrumou um emprego, mas demora 30 dias para receber o dinheiro. Então esse salário admissional será pago pelo governo federal. É uma das minhas ideias, tenho muitas, mas não vai dar para esclarecer aqui, mostrar aqui agora, mas essa é uma só para você ter uma noção do quanto eu penso no trabalhador, principalmente no mais humilde. Seu Estelmo, a gente sabe que o Maranhão é um dos estados mais pobres da Federação Brasileira, infelizmente um estado rico de pessoas que vivem aí na faixa da extrema pobreza, né, da miséria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
que é que você acha, como é que você vê a necessidade que as pessoas passam? Inclusive saiu agora recentemente uma pesquisa a nível nacional que aproximadamente 30 milhões de brasileiros passam fome. E aqui no Maranhão, grande parte desse número, proporcionalmente falando, está aqui no nosso estado, né? De pessoas que passam fome, de pessoas que vivem aí na faixa da pobreza e da miséria. Como é que você vê isso? Israel, a necessidade do povo é muito grande, principalmente aqui no nosso estado, maior do que os outros. Eu quero lhe dizer o seguinte, eu sou um cara que eu nunca passei necessidade, Israel. Eu nunca passei fome nem de manhã para meio-dia. Não vou aqui dizer para você que eu já passei necessidade, que nunca fui rico, mas sempre tive uma vida razoável. Mas eu sempre observei a necessidade do próximo e eu conheço a necessidade do próximo. Tem gente, Israel, que acorda de manhã, ainda não sabe que vai almoçar. A necessidade é muito grande. Eu, às vezes, Israel, em outras campanhas, eu sentia um pouco de receio de falar o que eu penso, pelo que as pessoas vão pensar, esse cara está querendo ganhar voto, esse cara está querendo se eleger. Israel, eu penso no mais pobre, eu muitas vezes vou te contar uma particularidade, às vezes em casa a mulher diz assim, acorda de manhã, está o dia do pão, eu viro de lado da mesa, da cama, pego o dia do pão, do café. Quando é um dia de inverno, amanhece chovendo, eu penso também no necessitado. Eu posso me dar o luxo de ficar na minha casa e não sair para lugar nenhum. Mas tem pessoas que têm que enfrentar a chuva para defender a sua alimentação. Não pode se dar o luxo de passar sequer de manhã para meio-dia na sua casa. Então, a necessidade do povo é muito grande. E às vezes eu até brinco. Israel, eu sinto a necessidade das pessoas. Estou dizendo isso aqui para ganhar voto não, Israel. Estou falando a realidade. Eu sinto a necessidade das pessoas como se eu já tivesse passado por isso. E às vezes até brinco. Às vezes eu brinco. Eu digo o seguinte, eu acho que na outra encarnação eu era um cara muito pobre. Porque eu sinto a necessidade, às vezes, da pessoa sem nunca ter passado necessidade. E eu, Israel, eu faço hoje em cima da minha possibilidade, em cima do que eu consigo fazer. Mas com o mandato, a facilidade é maior, a gente faz numa escala maior. Um deputado federal que tem amor pelo povo, ele pode, Israel, fazer algo pelo povo, tirar o povo da miséria. Israel, eu lhe digo uma coisa, sem sombra de dúvida. Eu, com o mandato, serei uma coisa que você não vê. Sabe o que é, Israel? Eu vou ser um político querido. Porque eu vou fazer aquilo de gosto. Eu vou fazer aquilo porque eu sinto vontade de agradar o povo, eu sinto vontade de servir o povo. Faço hoje o que eu posso. As pessoas que me conhecem sabem que quando recorrem a mim, eu fico imaginando que aquilo foi uma luz que veio na cabeça do cara e o cara veio se socorrer comigo. Eu só não atendo se eu não puder. Seu Estevão, mas se eu puder, eu atendo. E como é que o senhor vai fazer na sua pré-campanha? O senhor sabe que muitos concorrentes seus têm um alto poder aquisitivo e gastam aí milhões e milhões de reais. Eu fiquei em 5º lugar para deputado federal em Bacabal. Eu só perdi para quem tem mandato. Fufuca, Aloysio Mendes, Júlio Lourenço, João Marcelo, eu fiquei em 5º. Fui bem votado, graças a Deus. Mas, Israel, a dificuldade que a gente sente é muito grande. Eu preciso que o povo entenda que nós precisamos ter um representante de Bacabal. Eu nasci aqui, nunca saí daqui. Meus filhos e meus netos, como eu já falei, são filhos daqui. Então, preciso que as pessoas entendam e digam o seguinte, rapaz, vamos tentar uma pessoa de Bacabal. Porque, Israel, nós... Não estou pedindo voto. Eu só sei dizer o seguinte, Israel, olha, nós só vamos ter um político que agrade o povo quando esse político não precisar comprar o mandato. Porque o que a gente vê são compras de mandato. O cara gasta muito para se eleger. Então depois ele tem que tirar o dele. E às vezes muito mais. E como é que o senhor acha que ele tira o dele? E são nessas falcatruas que a gente fala. São emendas que o dinheiro vai e depois volta. Isso aí eu nem quero saber, nem tenho interesse de saber. Porque, Israel, dizem que ninguém passa no teste na política. E todas as pessoas de bem, quando entram na política, se torna marginal, se torna bandido. Não, Israel, mas eu acho que não é todo mundo. A maioria, tá, tudo bem. Israel, eu passo no teste. Eu acho que eu passo no teste. Eu não tenho vocação para roubar, não tenho vontade de ser rico, principalmente ilicitamente. Mesmo porque eu já me acho rico.
Não é que seja rico. De saúde. De saúde, de família, de amigos. Então a riqueza do homem são essas coisas. O que passa chama-se ignorância. Quando você tem demais, você está consumindo de quem não tem. Nós vivemos num país que a desigualdade social é um dos maiores problemas que nós temos. Quem tem, tem demais. Quem não tem, não tem de jeito nenhum. Mas quem defende essa coisa da igualdade é a política ideológica do comunismo, né? Que o senhor... Não, mas veja só, o que eu quero te dizer é que enquanto nós... Porque o senhor não defende o Bolsonaro defende o capitalismo, o liberalismo. Sim, Zé, o que eu quero dizer é a desigualdade muito grande. Uhum. A desigualdade é muito grande. Você pode até dizer, Estel, mas tem que ter as pessoas de maior poder aquisitivo para fazer as coisas. Eu tenho que ter o cara que lava o carro, eu tenho que ter o garçom? Tem que ter, Zé. Agora eu acho que deve ser o seguinte, Israel, as pessoas têm o seu momento, tem que ter o seu momento. Se eu sou um garçom, vai ter que ter o dia que eu venha ser servido. Eu preciso ser servido. Eu não preciso só servir. Então a gente tem que distribuir a renda de uma maneira que não tenha as pessoas com muito e o pobre sem nada. Entendi. O rico é para andar num carrão no SW4, mas o pobre é para comprar um Uno, um carrinho mais popular. Mas tem que ter o seu dia. Nós não podemos viver, Israel, em que só as pessoas se beneficiam. Nós temos aí dois mundos no nosso Brasil. Uns que vivem muito bem e outros que vivem na miséria. 30 milhões de pessoas passando fome. Israel, isso é real. Isso é real, e pertinho da gente. Uhum. Eu até digo o seguinte, que para se resolver a fome do Brasil é fácil. Basta você adotar um pobre. Se nós temos 200 milhões de habitantes e só temos 30 milhões passando fome, se cada uma pessoa aqui acolá, 10%, 15% da população, resolveu o problema. Você não precisa matar a fome de 100 pessoas. Você diz assim, rapaz, eu vou adotar um pobre. Eu vou ajudar uma pessoa, o outro faz isso, o outro faz isso. Resolve, Israel. Então o que falta é amor, é vontade de fazer as coisas. Para a gente finalizar aqui, a gente até falou um pouco sobre essa coisa ideológica, eu mencionei isso porque essa coisa da igualdade, da comunhão, é um discurso mais assim voltado para o esquerdismo, né, o comunismo, o socialismo, que é todo mundo igual e tudo, aquela coisa toda. Mas enfim, o senhor esclareceu aí o seu ponto de vista. Sobre o governo federal, né? O senhor é bolsonarista, apoia o presidente da República. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouco aí sobre Bolsonaro, sobre a direita, a extrema-direita, o capitalismo, essa coisa toda. Pois é. Eu já me identifico sem fazer esforço com Bolsonaro. Às vezes eu chego no lugar, Bolsonaro! Por incrível que pareça. Uhum. E tem gente... Só as aparências do Bolsonaro. Tem gente que até diz assim para mim, Israel, Estelmo, tu pede voto para candidato para deputado federal, devia tudo ficar neutro. Porque tu pode perder os votos de quem vota para Lula. Israel, quer dizer o seguinte, nós temos que ter um lado. Você tem que defender um lado. Agora, se você vota no Lula, eu quero seu voto sim. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Você pode votar para o Lula e pode votar para o Estelmo, para deputado federal. Porque nós temos que ter um lado. Eu vou contar uma historiazinha rapidinho, que eu sei que está estourando no programa, que o cara morreu e foi lá para o céu e o inferno. Que ele ficou em cima do muro. Do lado de cá era o céu, do lado de cá era o inferno. Quando ele virava para o céu, o pessoal, vem para cá, aqui tem amor, aqui tem paz, aqui tem não sei o quê. Aí ele virava ele em cima do muro. Ele virava para o outro lado, estava o cão e os anjos do inferno. Todo mundo calado, só olhando para ele. Mas depois que a pessoa morre, ela não tem mais escolha. Espera aí, escuta só. Vida, né? Isso são conversas, Deus que vai escolher. São conversas do povo. Vai pro céu. São conversas do povo, deixa eu te falar. Aí ele em cima do muro virava de novo. Se escolher era fácil, né? Ele em cima do muro... Todo mundo ia querer ir pro céu. Ele em cima do muro, Zé. E virava de novo pro lado do céu. E o pessoal do céu, vem pra cá, aqui tem paz, aqui tem amor, aqui tem tudo. Voltava de novo lá pro inferno, o cão olhando para ele lá e ninguém chamava ele, fazia nada. Aí chegaram lá pro bichão, lá pro capeta e disse, rapaz, me diz uma coisa. Por que é que quando ele vira para lá, do céu, o povo chama ele, e quando vira para cá, vocês não chamam? Ele disse, porque quem está em cima do muro já é nosso. Então, Israel, tem que ter um lado, você tem que defender um lado. Então eu defendo o Bolsonaro sem falar mal do Lula. Você nunca viu eu xingando Lula, excluindo nem Lula, nem prefeito, nem vereador. Eu nunca xinguei ninguém. Ao invés de estar lhe xingando,
eu pego esse tempo para me Falar das suas ajudar, para qualidades. falar das minhas qualidades. Porque eu acho que é isso que o povo quer, é saber quais são os propósitos que as pessoas têm, É verdade. o que você quer fazer pelo povo. E eu, Israel, Que nem te o senhor digo, falou aqui várias propostas Israel, eu interessantes. te digo sem sombra de dúvida, eu vou ser um cara muito feliz com o mandato, que eu vou fazer as coisas que eu gosto. Eu vou ser um cara realizado, que as pessoas vão ter vontade de carregar, porque Estelmo realmente vai representar o povo. E se o entendeu? senhor não for eleito? Se eu não for eleito dessa vez, eu não vou mais ser candidato. Vou não. Por quê? Por que não? Ó, Tá o bom, Lula- já fui candidato. O Lula, antes de ser eleito presidente, ele foi candidato Eu 5 sei. vezes. Não, mas tá bom, eu acho. O senhor já tá faltando mais 3 se o senhor perder. Eu acho que eu não saio mais candidato. Entendeu? Agora, o que eu quero. O senhor foi candidato a vereador Fui. e o senhor andou perto. Dei perto, claro. Nós conseguimos fazer, na época, o Venâncio, né? Foi o mais votado do nosso 2016. 2016. Foi o mais votado e deu direito a uma vaga, e foi ele que foi. Era o, Israel, o era que o eu PDT, quero, né? Isso. O que eu quero que o pessoal faça. O que eu quero que o pessoal aqui da tua televisão faça. O que eu quero que as pessoas das escolas façam. Que as pessoas das comunidades façam. O povo em geral. Digam assim. Pá, vamos testar o Estelmo. Não peça voto. Que o Não, senhor não estou fica pedindo inelegível. voto. Não estou falando em voto. Vamos testar o Estelmo. É. Vamos dar uma chance pro Estelmo. Porque eu tenho certeza, Israel, eu tenho certeza que eu vou agradar. Eu tenho certeza. Porque eu vou fazer por uma coisa que eu gosto. Eu que é acho que, servir o povo. eu acho que o senhor seria um bom deputado, eu acho. Pode acreditar. O senhor é muito dedicado. Quando a pessoa tem dedicação, Pode dá acreditar. tudo certo. Senhor Estelmo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso, boa sorte. Obrigado. E que o senhor consiga ter êxito aí na sua jornada. Muito obrigado. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu estou aqui, vou finalizar minhas palavras dizendo que Desculpa o ar-condicionado. eu sei, não, tá tudo bem. Olha, eu sei que não é fácil. Tem gente, Israel, que pensa que a gente ainda pensando que é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas se você quiser, eu consigo. Por que que eu consigo? Porque você fala, que outro fala, que outro fala, que outro posta nas redes sociais. E hoje, a facilidade é muito grande. Então, gente, muito obrigado.